Ótima noite, pessoal. Todos sejam muito bem-vindos aí nos canais da UOL Web TV. Nós estamos ao vivo pelo YouTube. Estamos também no Instagram, no Facebook, no TikTok e no Quai. Mas estaremos aí coletando as perguntas de vocês, principalmente no canal do YouTube. Então, peço a todos que, ao longo da nossa jornada de hoje, no dia 19 de outubro, às 19 horas, não pontualmente, mas que façam as perguntas pelo YouTube, né? É isso aí. Bom, então, vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, muito interessante, que é como criar um plano de mídia para o seu negócio. É isso aí, só que primeiro eu gostaria de desmistificar, né, como criar esse plano de mídia para o seu negócio. Por que desmistificar? Porque quando a gente pensa um pouquinho lá atrás, a gente falava de plano de mídia. A gente falava de plano de mídia voltado para televisão, voltado para jornal, voltado para mídias tradicionais. Então, outdoor, rádio, TV, enfim. Nós fazíamos e ainda fazemos plano de mídia também com os veículos de comunicação tradicionais para os nossos clientes, né? Mas hoje nós não estamos aqui para falar deste tipo de plano de mídia. E sim, nós estamos aqui para falar de plano de mídia digital. Legal? Então hoje a gente vai desmistificar um pouquinho a respeito daquela crença que muitas empresas têm. Ah, eu faço um anúncio, mas meu anúncio não dá resultado, né? E por que o meu anúncio não dá resultado? Bom, então eu gostaria de agradecer também aí algumas pessoas que estão ao vivo aqui no Instagram da Vínculo. Ricardo, Eduardo, tem mais uma agência de viagens aqui, Capeste, se eu não me engano. Agradeço a todos que estão aí conosco. Lembrando a vocês que nós estamos transmitindo ao vivo pelo canal do YouTube, da UOL Web TV, onde nós estaremos também coletando as perguntas para poder responder, ok? Bom, então vamos para a primeira tela, por favor. Vamos pensar que quando a gente vai fazer um anúncio, gente, o principal objetivo, né, das redes sociais é a gente fazer vendas, né? É a gente, como empresa, se aproximar dos nossos clientes, não é mesmo? Então, quando nós vamos fazer um anúncio, a gente precisa entender que existe todo um planejamento de mídia por trás desse anúncio para que o anúncio tenha resultado e para que você não caia no desgosto de dizer: eu invisto no impulsionamento do meu negócio via rede social ou via Google e não tenho resultado nenhum, ok? Primeiro, passo do diagnóstico. A gente precisa identificar, né, aquilo que o cliente está querendo colocar em pauta na venda, se é um produto ou se é um serviço. E realmente entender esse produto ou serviço, se ele é um produto B2B ou B2C, ou até mesmo que ele possa ser vendido para o governo, né? Ou seja, o seu negócio, ou se alguém que estiver me escutando for da minha área também, estiver fazendo um anúncio para alguém, o negócio do seu cliente, o negócio que está sendo anunciado, esse negócio que está sendo anunciado, ele vende para varejo ou ele vende para outras empresas, né? Então é muito importante essa classificação, porque essa classificação, ou até mesmo para o governo, que eu disse anteriormente, porque essa classificação ela vai ser mandatória para a gente ao traçar o perfil da nossa persona dentro do gerenciador de anúncios, ok? Bom, todo o entendimento também do escopo do projeto do cliente, ele se faz necessário que a gente entenda muito bem essa relação que o nosso cliente tem, ou seja, você empresário tem com o seu cliente, né? Quem pode ser o seu cliente? Se você é um tipo de uma empresa, de um negócio que pode vender para varejo, mas também pode vender para outras empresas, você tem que entender que, de início, você já tem que separar essas duas personas, tá? Ou seja, são anúncios diferentes. Não adianta você querer fazer o mesmo anúncio e atingir os dois públicos, ok? Bom, a gente tem que entender também, né, o ticket médio,
né? Quanto que você vai ter de lucratividade por venda? Isso é muito importante. E é uma outra questão muito interessante aqui no nosso mercado, que é desmistificar essa crença que o empresário tem, né? Conta aí pra gente nas redes sociais qual é o empresário que tem a crença de que não existe problema compartilhar com uma agência que te atende a sua margem de lucratividade, ou aquele que, eu não gosto de compartilhar. A maioria dos casos que nós atendemos, né, os empresários eles não têm muito a liberdade e a prática de compartilhar a lucratividade deles com a agência. E isso é muito importante, porque a gente consegue ter uma visão ampla, um cenário amplo de até onde a gente pode ir, até onde a gente pode sugerir ao cliente opções que ele pode entrar ou não dentro dos planos de marketing digital que existem, né? Bom, o que mais? O que a gente pode, o que a gente precisa entender quando a gente faz um plano de mídia? O ciclo de pagamento, né? Como funciona o ciclo de pagamento de recebimento da sua empresa, né? É um ciclo, ele é mensal ou ele é semanal? Como funciona isso, ok? Vou pedir um detalhe sozinho. Produção, tem um negócio estranho na tela, viu? Bom, eu vou continuar aqui. Tem um negócio cinza ali na tela, mas eu estou continuando. Voltando lá. Então, a gente conseguiu definir isso daí, né? Qual que é a praça que a gente vai anunciar? A gente vai anunciar no estado, a gente vai anunciar num país, ou a gente vai anunciar num bairro, ou em um distrito. Enfim, existe toda essa possibilidade da gente fazer o anúncio até mesmo por um bairro, né? E qual a persona? Qual que é o cliente ideal? A gente fala muito de ICP, né? Que é o perfil ideal de cliente, ou de persona no mundo digital. Essa persona, é importante a gente também desmistificar que persona não é a mesma coisa que público-alvo, né? O público-alvo, ele é muito mais abrangente, né? Então, ele abrange todo mundo que pode comprar do seu negócio. Já a persona, não. A persona é o cliente ideal que você deseja para o seu negócio. E por que você deseja aquele tipo de persona? Porque ele é a persona que vai te dar mais lucratividade. Então, lembra que eu falei atrás, agora há pouco, que é importante para uma agência entender qual é a lucratividade que a sua empresa tem mediante os serviços ou produtos que ela vende, porque a gente consegue até desenhar estrategicamente um cenário muito mais interessante para o seu negócio, ok? Bom, será que está tranquilo para todo mundo? Vamos para a segunda tela, então. KPIs, né? Os KPIs e as metas, conhecido como metas. Que metas que a gente quer atingir, né? Então, sem que a gente tenha um objetivo a ser planejado, a gente não vai chegar a lugar nenhum com a parte de tráfego pago dentro do digital. Ou seja, quando a gente fala de planejamento de mídia digital, é tudo que tem por trás, todo o desenho que tem por trás mapeado para você chegar a fazer um anúncio. Então, é muito interessante quando um cliente vira para a gente e fala assim, eu quero anunciar, dá para você fazer um anúncio para mim? E o cliente geralmente não passa muita informação, né? Que é uma coisa meio normal para a gente. Mas a gente tem a obrigação de fazer aí um briefing com o cliente para apurar melhor esses dados. E é sobre esses dados que eu estou falando aqui hoje com vocês. E é muito engraçado que o cliente, como ele não tem a visão de todas as etapas que nós temos que cumprir, ele geralmente pede as coisas sempre para amanhã, né? É um pouco comum. E tudo que a gente vai falar aqui hoje, ele contempla um cenário de planejamento para você chegar a desenvolvimento de um anúncio. Ou seja, se a gente está entregando um anúncio para um cliente, é porque nós passamos por todo esse passo a passo que a gente está conversando aqui hoje. Mas daí alguém me pergunta assim, Flávia, mas toda vez você vai desenhar todo esse passo a passo? Não, lógico que não, tá? Não necessariamente todas as vezes eu tenho que desenhar todo esse passo a passo, porque com o tempo a gente conhece muito bem o nosso cliente, a gente aprofunda nesse cliente. E aí você tem tudo já mapeado e desenhado e você só vai dar sequência na estratégia.
Mas, voltando, as metas, elas são importantíssimas. Então, é necessário a gente definir os KPIs, né? Então, primeiro, qual que é o período que a gente tem para atingir determinada meta? E qual que é a meta do cliente? Ó, o que você quer fazer? Quando a gente pensa num funil de tráfego, a gente tem três subdivisões principais, né? Então, a gente começa com a divisão também de reconhecimento, de consideração e de conversão. O correto é que a gente tenha um anúncio para cada etapa, para cada uma dessas três etapas. Mas muitas vezes as empresas elas não têm a paciência ou mesmo até o budget que a gente fala na linguagem publicitária, que seria a verba destinada para cada etapa dessas sub-áreas, digamos assim, né? Mas a gente faz aquilo que a gente pode diante da capacidade que o cliente tem e daquilo que é acordado. Sempre, logicamente, que a gente vai orientar aquilo que é o correto, legal? Dentro da primeira etapa do funil de anúncio, pessoal, a gente tem o reconhecimento, que é fazer a sua marca ser reconhecida e fazer você ter bastante alcance. Então, esses dois pontos são principais. São os primeiros que você tem que pensar. Poxa, eu quero anunciar, mas como que eu começo? Na verdade, as pessoas sempre querem começar pelo final, né? Por quê? Porque o brasileiro tem ansiedade, todo mundo tem ansiedade, todo mundo quer vender, todo mundo quer estar lá no final. Mas a gente esquece de fazer o dever de casa, né? E o dever de casa é, logo que, inicialmente, você entrar com uma etapa de reconhecimento. Anúncios que façam com que sua marca ganhe o reconhecimento e ganhe o alcance, né? Até aí, legal, temos perguntas? Aqui no Instagram da Vínculo nós não temos perguntas. Agradeço ao pessoal que está aqui ao vivo. Produção? Temos perguntas? Gente, pessoal que está no Facebook, por favor, venha para o YouTube. Vem conversar com a gente no YouTube, vem trazer as perguntas aqui para o YouTube, tá bom? Que daí eu vou respondendo para vocês. Bom, seguindo aqui, né? Eu estava falando então do reconhecimento. Qual que é a segunda etapa para a gente se aprofundar na parte de tráfego? A parte de consideração, né? Então, quando um cliente ele começa a te considerar, ele já está numa fase que ele começa a se envolver com a sua empresa. Então, você pode anunciar tanto vídeo como anúncio para envolvimento, carrossel, anúncio que gera engajamento, anúncio que chama interação, tá? E por último, a gente vai para a etapa de conversão, de geração de lead, de vendas através de um catálogo, de venda através de um e-commerce, de tráfego para o e-commerce, tudo para gerar a venda no final, ok? Volta a tela lá pra gente, produção, por favor. Se a gente for observar aqui a tela, a gente vai ver que existem algumas perguntinhas aí que eu ainda não respondi, né? Tipo, existem ferramentas disponíveis para as projeções aproximadas? O que quer dizer isso, né? Ah, Flávia, mas como que eu vou saber o quanto que eu tenho que investir e qual resultado vai me proporcionar? A gente tem uma série de ferramentas que a gente consegue fazer cálculos, né? Então, o próprio gerenciador de anúncios, que é um painel de controle que nós operamos, que tem cliente que opera, mas tem cliente que opera 10%, 20% do painel, enquanto você tem uma infinidade de recursos onde você pode chegar a 100% de operação daquele painel, ou, como muitas vezes eu defendo para os próprios clientes da Vínculo, olha, fulano, o seu nível de aproveitamento dentro da campanha de Google Ads, por exemplo, chegou a 99%. Né? Então, isso significa o quê? A eficácia de um trabalho de um profissional executando um anúncio pago para a sua empresa. Você chegou a 99% de eficácia naquela operação e você é classificado pelo próprio painel do Google. Tá? Então, não é a gente que classifica nada. Agora, voltando para a rede social, a gente tem o gerenciador de anúncios, que é uma ferramenta que nos dá aí a estimativa. Se eu quero atingir um determinado público, um determinado bairro, cidade, estado, país. E o quanto eu vou gastar, o quanto eu vou investir e o quanto eu vou ter de resultado. Tanto para alcance, quanto para reconhecimento de marca, que está lá no topo do funil,
quanto para consideração, até mesmo a gente chegar na fase de conversão dos leads, ok? Ou seja, quanto que eu vou investir, quanto que eu vou ter de resultado, a quantidade de leads que eu vou atingir e até quanto que eu vou pagar pelo lead. A gente consegue mensurar, tá? Bom, voltando lá para as nossas perguntas, existe casos que vai exigir integrações mais complexas? Sim. Para quem é mais avançado aí, né, dentro dessa área de marketing digital, dentro desse mundo de tráfego pago, sabe que muitas vezes você trabalha não só as redes sociais no orgânico e no pago, mas também você faz um vínculo com a parte de site do cliente. Aí você instala Pixel, aí você instala software de automação de marketing, aí você tem que fazer integrações, você tem que trabalhar com softwares que tenham APIs abertas, porque a API do gerenciador de anúncios do Facebook é aberto, enquanto a gente vai instalar Pixel no site e fazer a integração com a API aberta desses softwares também, que são, no caso, esses softwares de automação de marketing ou até mesmo softwares de CRM, né, que é a gestão dos leads que caem. Bom, existe também casos em que a gente faz duas integrações ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, mas para o mesmo cenário do mesmo cliente. Que é justamente, por exemplo, uma integração com o software de automação e uma integração com o software de CRM do cliente, quando ele é específico. Existem softwares de automação de marketing, muitas vezes, que vem integrado com o CRM. Outros não. Outros nichos de mercado, como por exemplo o setor automotivo, ele tem um software que é muito reconhecido dentro da área automotiva, que é o software de CRM, que já tem tudo quanto é detalhe apurado ali naquele software que atende à realidade automotiva dos clientes. Então, por conta disso, eles têm a preferência por esse tipo de software. Quando você entra com o software de automação, você faz a integração de ambos e faz a integração de ambos também no gerenciador de anúncios das redes sociais, assim também como no site. Legal? Gente, o que é software de automação para quem eu estou falando grego, talvez para alguns aí, né? Software de automação significa a gente transformar o marketing digital da empresa em uma máquina de vendas. Por quê? O software de automação, ele é um local onde eu faço digamos assim, eu hospedo, eu aloco lá dentro dele fluxos de nutrição, conteúdos de escrito, artigo, vídeo, podcast. Eu coloco dentro dele um monte de informação estrategicamente pensado e eu disponibilizo isso para o lead que entra via conversão do tráfego de tempos em tempos, ou seja, de uma em uma semana, o lead que entrou, ele vai receber um e-mail de boas-vindas, depois ele recebe um outro, depois um outro. Ah, Flávia, mas é só e-mail? Não, como eu falei anteriormente, é e-mail, vídeo, podcast, blog, artigo, tudo que você imaginar, a gente consegue fazer essa integração, lógico, de maneira estratégica, né, pensada. Bom, vamos adiante, então? Temos anúncio, pessoal? Mais uma vez, estão me pedindo aqui para... gente que está no Facebook, por favor, vir para o YouTube, que as perguntas serão respondidas pelo YouTube. Produção, temos perguntas? Ainda não. Ou eu sou uma boa professora, ou ninguém está entendendo nada. Legal. Gente, agora vamos falar do funil, né? A gente está falando do anúncio, então a gente tá aí, fizemos a parte do anúncio, colocamos estamos estrategicamente desenhando esse cenário, e aí a gente se depara com que tipo de anúncio a gente quer fazer, como eu estava falando anteriormente, se é para topo, meio e fundo de funil. Então a gente tem lá 3 etapas, do mesmo jeito que a gente vê aqui esse desenho bonitinho que está na tela para vocês, de topo, meio e fundo de funil, a gente tem, dentro do gerenciador de anúncios das redes sociais, por exemplo, a sugestão de tipo de anúncio que você vai usar para topo, meio e fundo de funil. Então, como eu disse, topo de funil, a gente vai trabalhar um reconhecimento da marca. Ou seja, o aprendizado e a descoberta. Por exemplo, eu invisto na poupança e eu não sei que eu tenho uma dor, né?
porque eu invisto na poupança e está tudo bem, eu não estou me importando com isso agora. Mas, o que acontece? A partir do momento que eu visitei algum lugar e me chamou um site e depois eu recebi um anúncio através de um remarketing que me mostrou, que me fez uma pergunta, que colocou uma dúvida na minha cabeça, que eu posso estar deixando de ganhar mais investindo em outros tipos de rendimentos, isso me coloca uma dúvida na minha cabeça. Então eu passo a reconhecer que na verdade eu tenho um problema, eu tenho uma dor. E como eu faço para entender melhor a respeito? Aí, supostamente, esse próprio anúncio que ele me traz a pergunta, ele me traz a indagação, ele bota dúvida na minha cabeça, ele já traz a solução. Então, eu te pergunto, você sabe que você pode estar deixando de ganhar dinheiro investindo somente na poupança? Conheça outros tipos de rendimentos. E quando eu clico, eu baixo uma planilha, por exemplo, e essa planilha comparativa, ela vai me mostrar aonde eu posso ter mais lucratividade com o mesmo dinheiro em outro tipo de canal. Só que, para eu baixar a minha planilha, eu deixei os meus dados, e aí eu caí no funil. Então, aí eu passei da etapa do topo do funil para o meio do funil, onde eu começo a considerar que eu já tenho um problema, eu já tenho uma dor. E aí, eu já recebo a ligação de alguém querendo me vender alguma coisa? Depende. Algumas empresas fazem dessa forma, outras não. Mas se você não quiser fazer dessa forma, não faça, porque não existe problema. Por quê? O software de automação, não existe problema quando você tem um software. Quando você não tem um software de automação, você precisa sim entrar em contato com o lead, porque senão você vai perder o lead. Agora, se você tem um CRM que faz a hospedagem dos seus leads lá dentro, se você tem um software de automação que manda conteúdo de relacionamento para o seu cliente, esse conteúdo de relacionamento, o que o software está fazendo? Ele está nutrindo o seu lead de informação. Ou seja, ele está se relacionando com o lead. E ele vai conduzir esse lead até que o lead considere efetivamente a oportunidade da compra. Muitas vezes ele vai precisar sofrer interferências humanas no meio desse processo de nutrição, que é uma coisa legal, ok? Dando uma olhadinha na hora aqui para eu não me perder no tempo. As interferências humanas, pessoal, elas estão estrategicamente pensadas nesse fluxo de nutrição. Ou seja, eu tenho fluxo de nutrição, como eu disse, eu vou disparar o e-mail 1, depois eu disparo o e-mail 2 e mando para um vídeo, depois eu disparo um e-mail 3 e chamo para um webinário, depois eu disparo um e-mail 4 e chamo para um diagnóstico gratuito, em tempo real, online com alguém da empresa. Opa, cheguei na aproximação de alguém de vendas, né? E aí sim, depois o fechamento, ok? Existem casos, nichos de mercado que a gente não tem tempo de criar esse tempo, né? Não existe para alguns nichos de mercado. Eu já vou responder, tá bom? Deixa na tela aí para mim, por favor. Existem alguns nichos, então, de mercado que a gente não tem esse tempo de esperar essa maturidade do lead, né? Ele se tornar maduro, ele passar por todas essas etapas. Então, muitas vezes, a gente tem que chegar e já fazer trabalho de fundo de funil, ou seja, já trazer lead para venda. Mas, ao mesmo tempo, que essa empresa vai tomando corpo e vendendo e se abastecendo, ela chega num nível automaticamente que ela não dá conta dos leads. Que é, por exemplo, o nosso caso. A Vínculo hoje ela tem todo esse trabalho implantado para ela e a gente não dá conta dos leads que entram no nosso funil. Então a gente tem CRM, a gente tem software de automação, os leads caem no software no CRM e eles vão começar a receber o fluxo de nutrição que nós preparamos para eles ou para vocês. E eles só vão chegar na gente lá se eles percorrerem todo o final do fluxo, eles chegam daí para serem contatados por um comercial da empresa, ou se eles quiserem a aproximação direta. Aí existe o canal via WhatsApp que ele consegue chegar diretamente. Assim como para nós, também existe, da mesma forma, é projetado para alguns nichos de mercado. Por exemplo, o varejo. O varejo é um nicho, independente do qual segmento, ele necessita de uma resposta rápida, porque o varejo ele precisa vender rapidamente. Diferente, às vezes, de empresas de serviço, que trabalham por contratos mensais. Então, ela já tem um fluxo de caixa estabelecido, né? Bom, vamos lá.
Pessoal do Quai, estão mandando perguntas no Quai, mas a gente vai responder, mas a gente pede a gentileza, vai pro YouTube. Do TikTok também, gente, vai pro YouTube. Vamos lá, Anderson do TikTok. Tendo eu uma empresa pequena, eu não uso esses leads. O que posso fazer? Anderson, primeiro de tudo é saber se você já trabalha as suas redes sociais. Se você já faz postagens orgânicas, se você já anuncia e se você quer receber pessoas interessadas no seu negócio, seja produto ou serviço, que eu não sei o que é. Mas a primeira coisa é saber se você tem umas redes sociais que são bem trabalhadas, que é bem trabalhada, né? Porque geralmente a gente trabalha diversos canais. Facebook, Instagram, o TikTok, o LinkedIn, o Google Meu Negócio, enfim. Primeira coisa é isso, né? Você tem que ter uma autoridade digital, que a gente chama, né? Porque essa autoridade digital, se alguém entra na sua rede social através de um anúncio, ele tem que estar bem respaldado aí de informação, né? Então a rede social ela tem que estar robusta. Mas para você gerar os leads, você precisa anunciar, tá bom? Qual que é a próxima? Marcos Teruya, do Quai. Aonde achar vida no marketing sem eu ter esse fluxo de nutrição? Bom, olha, existe vida sem fluxo de nutrição na parte de marketing digital. O cenário mais rápido para você não ter fluxo de nutrição é ter uma rede social e anunciar por ela, ou ter um site e anunciar por ele, ok? Tendo uma das ferramentas e fazendo anúncio por uma das ferramentas, você já consegue começar a trazer resultado para sua empresa sem fluxo de nutrição, tá bom? Bom, vamos continuar então. Vamos lá? Produção? Próxima tela pra gente? A hora passa muito rápido, eu não acredito que já são 7h40. Bom, vamos lá. Então, quais são os tipos? Agora é legal até para as duas perguntas que a gente teve, né? Que eu vou responder quais são os tipos de anúncios que existem. Então, a gente tem aí, e se esses anúncios eles servem para atingir as metas, né? Primeiramente, eu digo que sim. Existem N ferramentas de projeções que a gente pode trabalhar, vou citar algumas delas aqui, e vou mencionar também os tipos de anúncio existentes. Então, quando a gente pega as redes sociais, existe anúncio tanto pelo LinkedIn, tudo quanto é tipo de rede social, tá, gente? Tudo quanto é tipo de rede social, existe a forma de anunciar por ela. As mais trabalhadas empresarialmente são Facebook, Instagram, LinkedIn, quando é mais difícil porque ele é cobrado em dólar. E geralmente, como ele é cobrado em dólar, ele exige um cartão de crédito internacional, e aí exige que o cliente disponibilize os dados dele. Fica um trâmite um pouco mais burocrático, mas perfeitamente possível. Porém, o Facebook, o Instagram, a gente gera boleto em nome do cliente, o cliente paga diretamente para a rede social e é mais cômodo para o cliente, né? Então, são os mais utilizados. Agora, quando a gente pega, né, no universo do Google, a gente tem aí o anúncio de rede de pesquisa, que é aquele quando você entra no Google e digita uma palavra-chave, e aí você, através da digitação dessa palavra-chave, vai vir uma série de sites, né, e você clica nos sites, o seu site vai ser o primeiro que vai vir, né? Então, você clica naquele site, você aparece na primeira página do Google através da busca pela palavra-chave. É um anúncio passivo que a gente fala. Ou seja, se você está lá, o seu site está lá, esperando para ser buscado, esperando para que alguém busque pela palavra-chave que é determinada do seu nicho de negócio. E aí, ou seja, a vínculo. Se alguém digitar agência de marketing digital, ou se alguém digitar agência de publicidade, agência de tráfego, enfim, está buscando pelo serviço, gente, está buscando pelo produto e não pelo nome da sua empresa, tá? Aí o seu site aparece lá. Isso é um tipo. A gente tem o Google Shopping, né, que é quando você anuncia um produto no Google Shopping. Então, quando você faz a pesquisa, na rede de pesquisa, no Google,
a ferramenta já traz o produto na lateral aqui, com preço, com tudo. E geralmente para você anunciar no Google Shopping, você tem que ter um e-commerce. Por quê? Porque o cara ele vai clicar no seu anúncio e ele vai ser destinado para o seu e-commerce, tá? Porque você tem que vender por algum lugar, você já faz a venda totalmente automática. Existe o anúncio de display. O nome do anúncio, anúncio de display. O que é esse anúncio de display? São artes que você faz, que a gente chama de criativos, e esses criativos eles vão aparecer em portais, portais de emissoras na internet que estejam falando de um determinado conteúdo. Vou dar um exemplo, futebol, né? N portais na internet falam sobre futebol. Então eu vou estar lá pesquisando sobre uma chuteira que eu quero comprar. O que acontece? Não, desculpa, falei errado. Eu vou estar lá lendo uma matéria sobre o meu time que eu amo, que eu adoro. Mas eu já tinha pesquisado uma chuteira há uns dias atrás. Aí o que vai acontecer? A inteligência, né, o pixel, o remarketing, estrategicamente trabalhado, vai fazer com que o anúncio apareça lá para você. Ou seja, você está lendo uma matéria, ao montar o anúncio no Google, eu digo para o Google, eu quero que esse anúncio apareça para quem estiver lendo uma matéria sobre futebol. E aí aparece um anúncio para você lá no portal que você está lendo futebol, que não tem nada a ver com o produto. Não tem nada a ver com o nome da empresa, né? Será que eu estou sendo clara? Tem uma pergunta? Legal. É porque às vezes eu tenho dúvida se eu estou sendo clara. Mas vamos lá. Essa é ao vivo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? O Anderson perguntou aqui para você, sim. Vi que você é uma perita no marketing, porém, toda vez que eu pesquiso uma coisa no Google, aparece em todos os aplicativos a mesma coisa que eu pesquisei. O que é isso? Eu preciso ver. Manda ele mandar um print. Por exemplo, se ele pesquisar casa, ele pesquisa a casa no Google, aí quando ele abre o Facebook, já mostra a lista de casa para comprar. É isso que você está falando? Não é bem isso. Eu vou explicar o que é isso aí que ele está falando. Mas vamos lá. O que ele está falando é o seguinte. Isso é o remarketing. O que ele está falando é o remarketing. Ele quer comprar uma casa. Então ele entrou no site de alguma empresa, de alguma construtora. Ele entrou em várias construtoras, porque ele está pesquisando. E aí os sites, eles pegam o pixel. O pixel, ele pega os seus dados. E depois, pelas redes sociais, eu mando as redes sociais buscar você, porque o site, através do pixel instalado, leu os seus dados, identificou que você quer uma casa, e depois, através das redes sociais, a gente manda essas redes sociais buscar você, levar um anúncio para você. Por isso que chama remarketing. Mas essa estratégia de remarketing, ela se faz com o site e com as redes sociais. Já o que eu estava explicando são as opções de anúncio via Google, né? Então, uma das opções via Google é o anúncio de display. Esse anúncio de display, ele é muito parecido com a estratégia de remarketing, mas não é exatamente a estratégia de remarketing. O anúncio de display, eu vou pegar você, Anderson, que está lendo lá uma notícia sobre o seu time de futebol preferido, no seu portal que fala sobre esporte preferido, e de repente lá nesse portal você vai receber um anúncio sobre casa. Mas como, Flávia? Qual a ligação do esporte com a casa? Nenhuma, estrategicamente falando. Mas quando eu estou lá atrás fazendo o planejamento de mídia com o meu cliente, onde ele fala assim para mim, o tipo de persona, de perfil ideal de cliente para mim, para comprar minha casa, é o Anderson. É um cara que tem 35 anos, é um cara que ganha 10 mil por mês, é um cara que gosta de futebol. Então, lembra, é esse cruzamento de dados que faz a mágica acontecer, gente. Então, por isso que é difícil uma pessoa virar e falar, eu anunciei ali e não tive retorno, mas a pessoa sabe o que ela está fazendo? Então, quando ela não sabe o que ela está fazendo, realmente ela não vai ter como ter retorno, né? Então, esse outro tipo de anúncio dentro do Google é isso. Eu levo um anúncio, uma arte, um criativo, lá num portal que fala sobre um assunto que não tem nada a ver, às vezes, com aquilo que o cliente está vendendo. Mas a persona tem a ver. E por isso eu consigo anunciar lá para aquela persona.
tá? Eu acho que está respondido, né? Mas se tiver mais dúvida, manda aí pra gente. Só para a gente continuar, né? Tem ferramentas de projeções, existem N ferramentas muito legais que a gente usa estrategicamente para avaliar uma série de coisas, né? Então, a gente usa Google Trends, o Google mesmo, tem um e-book, inclusive, que nós disponibilizamos no nosso site. Entra lá no site da Vínculo, e um dos banners que está lá na home, tem um lá que fala de ferramentas, 7 ferramentas, acho que é um negócio assim, principais que você precisa conhecer. Baixa esse e-book. Baixa esse e-book que ele vai falar do Google Trends, ele vai falar de um monte de ferramenta gratuita que o Google disponibiliza e as pessoas não usam. E a gente usa e abusa, né? Por quê? Porque essas ferramentas, gente, elas nos trazem dados e a gente tem que trabalhar com inteligência. Dentro do marketing digital não é trabalhar só com a vontade, com aquela... É legal ter a vontade, tem que fazer reels, tem que fazer stories, tem que fazer post, tem que dar a cara a tapa, mas tem que trabalhar com inteligência, tá? E as ferramentas, elas servem para isso. Além das ferramentas que estão lá, né, nesse e-book, as principais que a gente utiliza é o Google Trends, que a gente vai avaliar aquilo que o mercado está falando do nicho do negócio do nosso cliente, e a SEMrush, que a gente usa também para avaliar tráfego, para avaliar a quantidade, se o cliente anuncia ou se ele não anuncia. Enfim, tem cliente que chega para a gente e fala assim, eu nunca vendi, mas aí eu vou olhar o tráfego do site dele é 0. Mas é lógico, ele nunca vendeu, ele nunca vai vender. O site dele tem 0 acessos, como que ele vai vender? Só para vocês terem uma ideia, tem cliente que chega pra gente que tem 30 mil acessos por mês e não vende pelo site. Não vende pelo site. E tem 30 mil acessos por mês. Então por quê? Porque não adianta também ele só ter acesso no site. Então é importante a gente entender que essa mágica, ela tem toda uma amarração. Né? Por que ela tem essa amarração? Ela precisa estar congruente e todas as ferramentas precisam estar trabalhando juntas. É que nem uma engrenagem, né? É que nem uma bicicleta que tem lá a coroa, tem a pequena, a média e a grande. Para que serve as 3? Por que as 3 trabalham ali uma grudadas na outra? Porque cada hora você vai usar uma, né? E eu gosto de falar de bike porque todo mundo sabe que eu pedalo, né? Bom, e aí... Vamos caminhando para o final, né? A gente vai para a próxima tela, por favor, produção. Integrações. Já falei de integrações, né? Bom, mais ou menos, né? A agência tem pessoas para fazer ou precisa terceirizar? A agência tem. No nosso caso, a agência tem, tá? Podem ser feitas e fechadas em tempo útil. Integrações... Sim, se a gente falar de APIs, que eu estava falando lá atrás, a gente deve fazer as integrações, né? Então, a gente deve fazer as integrações de API com as APIs abertas, através das APIs abertas, né, David? A fazer as integrações com softwares de CRM, de automação, pixel, instalação, etc, tá? E aí, agora a gente já está caminhando aí para o fim do fim, né? A gente tem, acho que, mais 2 telas para a gente falar. Questão de investimentos. Quanto é necessário para atingir a sua meta? Seu cliente tem esse dinheiro? Quais as rotinas de controle? Gente, quanto é necessário para atingir uma meta vai depender muito da sua meta, concorda? Então, assim, marketing é para todos. Eu estava até falando hoje, fazendo uma reunião com um cara hoje cedo, que trabalha com milhas aéreas, né? E eu falei para ele, o marketing ele pode ser para todos. Depende, aquilo que você tem para investir, muitas vezes dá para fazer um trabalho. Você precisa começar a fazer um trabalho com uma empresa que saiba te ajudar de uma maneira assertiva. O aproveitamento precisa ser positivo, né? O aproveitamento precisa ser real. Então, se eu tenho R$1.000 por mês, o que eu consigo fazer com R$1.000? Ou se eu tenho 3.000, se eu tenho 5.000, é lógico que quanto menos menos a escala de desenvolvimento que vai se ter de aproveitamento. Mas não é impossível, é isso que eu quero dizer. Então não tem como eu responder algo que é vazio até para mim. Por quê? Por que é vazio para mim? Porque eu preciso entender qual que é a sua meta, qual que é o seu objetivo da sua empresa, aonde você quer chegar, quanto que você quer vender, para daí sim eu te falar o quanto que você tem que investir. Tá? E qual que era a outra pergunta? Joga aí na tela para a gente, por favor. As rotinas de controle, legal.
A vínculo, particularmente, eu sou uma pessoa de humanas que adoro exatas, né? Então, eu adoro números, eu adoro controle, eu adoro planilha, eu adoro controlar tudo, né? Em planilha. Então, a vínculo, ela tem uma planilha de controle de quantidade, né? De investimento, quantidade de leads gerados. Então, tem também os relatórios, isso aí para quem trabalha com tráfego, de automação. Aí tem as pessoas que trabalham com tráfego mais simples, que tem os relatórios convencionais, que as próprias redes sociais nos remetem, né? Dentro do mundo de Google, a gente tem a parte do Analytics, a gente tem a ferramenta do Analytics, que consegue mapear para a gente, né? Quantos acessos o seu site teve na primeira página, na segunda, na terceira, qual que é o tempo de negativação, ou seja, em quanto tempo as pessoas estão permanecendo no seu site e depois saem, né? Então, tudo isso a gente consegue analisar. O marketing digital, gente, ele é muito melhor aproveitado se você conseguir trabalhá-lo de uma maneira inteligente, ou seja, olhando dados, olhando números e traçando esses números objetivos e colocando isso no papel e estrategicamente cruzando esses dados. Só aí você vai ter resultado e muitas vezes independente do valor que você tenha para investir. Se você não investir de maneira correta, você pode estar investindo um valor alto que você não vai ter resultado do mesmo jeito. Então é isso que eu acho que é o X da questão. Bom, a gente termina por aqui. Todo esse processo que eu falei hoje para vocês é um processo que faz parte do planejamento de mídia. A gente executa esse processo para poder fazer um anúncio para um cliente, tá? Então, é super legal. Assim, eu adoro, eu amo aquilo que eu faço, apesar de eu não colocar a mão na massa, né? Por conta de logística dentro da própria empresa. Eu amo aquilo que eu faço e eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês de uma maneira bacana todo esse entendimento. E se tiver mais dúvidas, joga aí na tela para a gente, mais perguntas. Se alguém quiser aproveitar, nós estamos nos minutos finais, né? Temos algumas coisas? Temos. Vamos lá. Prazo. É possível executar tudo que foi levantado em tempo útil? Vai depender muito do prazo que a gente estabelecer, né? Vai depender muito do prazo que for estabelecido entre nós e a sua empresa, logicamente. Então, por isso que é importante fazer todo esse desenho, todo esse mapeamento antes de começar um trabalho. E o que mais que nós temos? Caso não, algo pode ser realocado para um prazo futuro? Sim, com certeza. Tudo que não foi conquistado numa primeira meta, pode ser replanejado para uma segunda fase de metas. Precisa se entender, né, onde foi que errou, e até isso é um ponto importante de ser colocado, porque dentro desse mundo de tráfego pago, a gente tem a questão de entendimento que muitas vezes você precisa testar também o seu público. Inclusive, existe um tipo de anúncio que é um teste AB, né, que você faz lá um anúncio A e um B, são criativos diferentes, e você coloca os dois criativos para rodar, para ver qual que é o criativo que mais vai ter resultado, vai gerar resultado. Porque a gente procura entender cada vez melhor a persona. Porém, a gente não está dentro da cabeça do ser humano, né, gente? Para entender isso daí. Então, o teste ele faz parte do processo também. Bom, mais uma pergunta, Hugo Mariano do Facebook. Fazendo tudo certo, quanto tempo posso colher resultado deste processo todo? Hugo, depende Fazendo tudo certo, 2 meses, 3 meses você já está colhendo o resultado, tá? Depende do que você vai fazer, tá, Hugo? Isso é muito importante. Então, assim, às vezes me vem um pensamento de fazendo tudo certo e outro pensamento na sua cabeça de fazendo tudo certo. Então, no caso, esse fazer certo, ele precisa ser alinhado. O que é o fazer certo para você? O que é o fazer certo para uma agência que te fala,
que você pode ter resultado com 2 ou 3 meses, tá? Assim como eu já vi casos onde eu dei um prazo de 6 meses, como já vi casos que eu dei prazo de 1 ano. Então, é muito relativo. Eu responder isso porque eu não sei qual é o seu negócio, eu não sei quanto tempo você tem de mercado, eu não sei qual é a sua estrutura, qual é o seu potencial de investimento, o que você vende, se é produto ou se é serviço, se é um produto fácil ou difícil de vender, ou se é um serviço fácil ou difícil de vender. Então, tudo isso eu preciso saber para realmente dar uma resposta assertiva. Mas se você fizer tudo certo, você tem que ter resultado, tá? Legal, gente? Finalizamos? Ainda não. Ana do TikTok. Ela tá me chamando de Maria? Ah, tá. Maria, você pode falar um valor médio de quanto gastarei com este processo? Vendo carro usado. Bom, Maria, primeiro a gente precisaria saber se você tem uma loja, né? Independente se você não ter uma loja física, você pode ter uma loja virtual. Ou seja, você precisaria ter um e-commerce. Ou, se você disser para mim, não, Flávia, eu não tenho um e-commerce, eu não tenho uma loja física, eu vendo pelo Facebook ou pelo Instagram. Eu preciso perguntar para você, o seu Facebook é um comércio, legal. O seu Facebook, então você tem loja, você tem porta aberta, legal. O seu Facebook, o seu Instagram, as suas redes sociais, eles precisam ter postagens, de preferência diária, né? Se não der diária, de 2 a 3 vezes por semana. Postagens que mostrem os veículos, fotos bem feitas, iluminadas. Você precisa de textos que gerem curiosidade nas pessoas. Você precisa de vídeo mostrando o interior dos veículos, fora dos veículos. Nunca mostra a placa do veículo. É uma dica. A gente toma bastante cuidado com isso, por isso que eu acabei falando. Mas, qual que era a pergunta dela mesmo? Comecei a explicar uma coisa e me dei uma perdida. Mas, quanto que ela vai investir? Valor médio, olha, você pode pensar aí, pelo menos, para começar um trabalho, de 2 a 3 mil reais por mês para começar um trabalho, tá? Isso no seu ramo, que é um ramo difícil, porque carro, mesmo sendo seminovo, hoje o carro seminovo ele é relíquia, né? O seminovo está mais valorizado que o zero, porque o zero está em falta de fabricação. Então, é de 2 a 3 mil reais de investimento por mês para você ter um resultado significativo. Para você realmente conseguir vender carro através do digital, tá? Isso por experiência, né? Porque a gente, como eu falei lá no início, o legal de eu responder essas questões para vocês é realmente avaliar caso a caso dos negócios que vocês têm, né? Eu acho que compartilhar o tipo de negócio com a gente, né? Então vocês podem mandar e-mail ou mandar WhatsApp que a gente vai respondendo vocês também no site da Vínculo. Tem um canal lá de WhatsApp, né? Esse pop-upzinho aí que fica pulando. Se quiser mandar mensagem lá, ou quiser mandar mensagem pra gente por e-mail no atendimento aí, pode ficar à vontade, tá? Manda mensagem pra gente, conta um pouco, fala do diagnóstico. Eu mando para vocês um formulário para vocês responderem pra gente. E aí depois a gente manda um diagnóstico mais assertivo para vocês, tá? Ou se quiserem fazer reunião com a gente também, a gente está à disposição. Nós não cobramos por essa reunião inicial, tá? Então fiquem à vontade, mas o mais legal de eu dar esse tipo de resposta é a resposta mais assertiva de uma maneira mais direcionada, tá bom? É isso aí, gente. Terminamos aqui então a noite de hoje. Valeu, gratidão, gratidão pessoal. Foi 1 hora aí de bate-papo intenso. Soltei muito conteúdo para vocês. Agradeço a todos que estiveram presentes aí nos canais da UOL Web TV, TikTok, Quai, Facebook, YouTube, Instagram e ao vivo pelo Instagram da Vínculo também. Pessoal, agradeço muito a participação e a entrada de todos. Gratidão, uma ótima noite para vocês e na terça-feira que vem, às 19 horas, estaremos ao vivo novamente aqui na UOL Web TV. Valeu!